de Brasília. Concluiu pós-doutorado na área de fitopatologia molecular, concluiu em 2009, e ele é participante do curso de micologia Fungal Biodiversity. E atualmente é professor do Instituto Federal Goiano, no campus Urutaí, e possui experiência na área de agronomia, com ênfase em fitopatologia, atuando principalmente nas áreas de etiologia e epidemiologia de culturas de cultivo extensivo. Então, quando eu fiz o convite, o Milton prontamente aceitou, sempre muito participativo, e como vocês viram pela apresentação, ele é egresso do nosso programa também, e eu deixo para que você inclua algumas informações, que com certeza tem muito mais. O Milton, ele é bem eclético, ele faz bastante coisa que eu não tenha dito, que você creia que seja pertinente, Milton. Então, com você a palavra, e muito obrigada por aceitar o convite. Seu microfone está fechado, Milton. Obrigado. Obrigado, Rita, pelo convite. Sem dúvida alguma que essa disciplina de doenças em grandes culturas, na época que eu era egresso dentro do programa, era uma das disciplinas muito motivadoras, porque ela lançava desafios que envolvem encontrar amostras, identificar essas amostras, e o prazer de você conseguir sozinho tentar implementar alguns dos conhecimentos técnicos das disciplinas isoladas, né, de fungos, bactérias, vírus, nematóides, e achar o seu caminho, tentando empregar métodos de diagnóstico para identificar esses problemas através de pesquisas, através de métodos de diagnose direta, indireta, enfim. E que, às vezes, muitos desdobramentos dessa disciplina resultavam em, às vezes, até publicações, né, de encontrar alguns relatos através das visitas técnicas que nós faríamos. Nesse momento, é um momento de pandemia, né, então, de certo modo, fica um pouco prejudicado essa questão mais prática, né, de trabalhar a amostra e a tomada de decisão de qual medida de diagnóstico mais correta. E baseando nisso que eu falei sobre diagnose, sobre identificação, sobre um pouco do corpo, do que eu vi do que era a disciplina quando eu fiz, eu tentei basear a minha apresentação sobre doenças da goiaba, inicialmente, e doenças da banana, tentando sempre expressar a questão dos sintomas e dos sinais e alguns marcadores, porque às vezes alguns marcadores de campo, eles auxiliam a gente a poder tomar a decisão ou ter uma informação preliminar sobre o diagnóstico do problema, né? A gente tem essa questão de diagnosticar corretamente, é um elemento crucial para um profissional, para um agrônomo, para um fitopatologista, né? Que esse é o público principal, tem os meus alunos de Fito 2 que estão aqui também, mas que é um elemento que envolve exige-se muita acurácia e precisão, mas necessita de muito trabalho intenso e uma análise constante, um estado de atenção constante com relação aos problemas que vão acontecer no campo, né? Não deixar desapercebido. Pelo menos na minha ótica, eu sempre tenho muita atenção por onde eu passo, em qualquer lugar que eu viaje, eu sempre tenho essa questão de olhar as coisas, e isso vai aumentar o meu dialeto, minha bagagem sobre as minhas percepções sobre os problemas. E eu vou mais além, né, desses problemas que afetam essas duas culturas que são a pauta da aula de hoje, além das doenças, que são as questões que a gente vai encontrar no campo, também chamar atenção para os problemas abióticos, saber reconhecer os padrões, além da questão clássica da ausência de sinal que caracteriza uma doença abiótica, além das questões de pragas, né, detectar essas pragas é extremamente importante também, a questão, porque você não vai encontrar as coisas todas encaixadas, né, de uma maneira tão simples, tão fácil, e às vezes os sintomas no campo você não vai encontrar isoladamente, né, talvez inicialmente você encontre uma trachinose, encontre uma murcha bacteriana, enfim, mas normalmente você vai encontrar associações que envolvem pragas, que envolvem doenças, que envolvem questões nutricionais, que envolvem efeitos de temperatura, umidade no solo, tá? Eu coloquei aqui um link, eu não sei se eu faço agora ou depois, algumas pessoas entraram, acho que não receberam. É do Kahoot, é um joguinho,
tá? Se vocês quiserem fazer o antes e o depois da aula, ver a nota que tá. O Kahoot, ele é uma brincadeirinha, geralmente, que a gente faz, que ele, de acordo com o tempo para você responder, ele é baseado nisso. Você tem maior score se você responde rápido e se responde corretamente as questões. Então, tem itens de VOF e alguns itens de quatro opções. E aí vocês podem clicar no link e tentar responder as 15 questões antes e depois tentar responder também. Não vale nada, é mais no sentido de chamar a atenção sobre as coisas que eu for falar sobre doenças da goiaba. Então, eu fiz um Kahoot da goiaba, um joguinho. Se quiserem fazer só depois, pode fazer. O link eu coloquei de novo. E se quiserem fazer o antes e o depois, para ver se tem alguma diferença, se você conseguiu fixar alguma coisa, entender alguma coisa, pois bem, tá? Eu vou deixar essa página aqui. Eu vou projetar aqui. Está abrindo. Beleza? Eu estou colocando o vídeo aqui, quem não assistir, depois eu vou disponibilizar esse vídeo. Eu vou passar o link para a Rita, a professora Rita. Computador. Então, a gente vai falar agora de uma fruteira, né? Doenças de uma fruteira. Vocês vão ver que algumas das doenças que eu vou apresentar, eu me baseei de acordo com a listagem daquilo que você vê no manual, né? A última edição de 2018, e algumas outras doenças que são relatadas no mundo. É claro que, sem sombra de dúvida, que eu não vou conseguir abranger todas as doenças possíveis e importantes, que algumas doenças não são importantes aqui no Brasil, e até eu, durante o preparo dessa apresentação, me surpreendi com algumas doenças que eu também não conhecia. Não conhecia essa associação em cima com a goiaba, né, com a cultura da goiaba. Então, eu gosto sempre de começar, quando falar sobre doenças de uma cultura, ressaltar o quanto que ela é importante, colocando alguns pontos econômicos, ou então que ressaltem e que deem a entender o quão relevante é essa cultura para o agronegócio do Brasil e do mundo. E goiaba, né, uma família da metácea, extremamente importante a gente sempre associar a questão das espécies, não somente de plantas cultivadas, né, ampliar esse leque, e das famílias, e até mesmo para entender os grupos de patógenos que às vezes, quando você tem especificidade numa família, como a ferrugem das metáceas, vou falar aqui na goiaba, vocês vão encontrar desdobramentos e que isso vai ter reflexos. Por exemplo, se você tem várias espécies cultivadas ou nativas da família metácea, você pode ampliar o seu leque, o seu olhar com uma medida de entender que essas outras espécies podem ser fonte de inóculo, refúgio, para uma planta perene como goiaba, em que isso é uma forma de você minimizar, mitigar o inóculo inicial entre um surto e outro, né? Então, se às vezes você tem uma ótica para controle somente das doenças da goiaba, você sabe que o inóculo pode se multiplicar nas plantas circundantes que pertencem à mesma família, nesse exemplo que eu estou dando. E muitos outros exemplos, né, não somente de patógenos específicos, como biotróficos, como patógenos polífagos, né, que tem uma ampla gama de hospedeiro. Mas goiaba, ele é originário do sul do México, né, então da América Latina, América do Sul, e tem como outras plantas que seriam pertencentes à mesma família, como eucalipto, jambo, pitanga, jabuticaba, araçá, espécies selvagens em geral, né, dentro dessa família mitácea, e isso vem aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Então, conhecer a família e os representantes da família ajuda também vocês a entenderem sobre essas questões de dinâmica e empregar conceitos de ciclo das relações patógeno-hospedeiro, entender questões de sobrevivência, questões de disseminação,
do pontapé inicial para o desenvolvimento de uma epidemia, né, quando você conhece essas plantas que têm ligações com a planta cultivada. O número de estabelecimentos, né, com mais de 50 pés, esse aqui foi um dado que eu tentei colocar, um dado mais atual, de goiaba, né, de acordo com o último censo do IBGE de 2017, tem de 10.713 propriedades que cultivam goiaba, propriedades comerciais que cultivam goiaba no Brasil. E aí, dessa quantidade de propriedades, tem lá uma parcela de 146.824 toneladas. E esses estabelecimentos, eles têm uma média de, um montante total de área cultivada, né, de 22.976 hectares, né, e aí para representar o quanto que o agronegócio de goiaba é importante. E aí eu peguei um dado, também uma outra fonte de dados econômicos, que é o Agroanual de 2018, que ele fala que a produção de goiabas no Brasil foi de 424.305 toneladas, sendo que o Nordeste ele abocanha uma grande participação da produção de goiaba no Brasil, e o Sudoeste em segundo lugar, com 179.310 toneladas, sendo consideradas a região Nordeste e Sudeste as regiões maiores produtoras, de acordo com a Agroanual, né? Então, sempre recomendo para os alunos consultar, quando é planta cultivada, o CONAB, consultar os dados, né, do Censo Agropecuário. Esse aqui foi o último Censo Agropecuário, 2017, e o Agroanual também é uma outra fonte, embora seja, né, todo ano eles lançam. Ontem eu fui ver, acho que estava R$900 o Agroanual. Milton, Oi? Desculpa, a apresentação não tá aparecendo. Não? Eu acho que não. Acho que alguém avisou também. Eu não tô vendo também, não. Eu também não. Eu não sei se é uma introdução geral ou se você já está nos slides. Eu estou nos slides. Agora, a gente não está tá aparecendo agora apareceu. Agora apareceu. Obrigada, Paulo. Muito obrigado por... Foi o Ivaí que avisou e eu achei que estava só... Aí eu não tinha percebido também. Tá bom? Eu falei tudo que eu falei está de acordo com esse slide. E agora, o segundo slide de importância da goiaba, ela tem maior produção, né, embora não seja o centro de origem, mas ela se adaptou muito bem na Índia, e depois que é um país com, né, grande representação, tem alguns autores que falam que o Brasil é o segundo maior produtor de goiaba, né, mas aqui esse autor falou que a China ficaria em segundo, Tailândia, Paquistão, México e Indonésia. E aqui um outro autor falou que o Brasil é o sétimo maior produtor de goiaba e o maior produtor de goiaba vermelha no mundo, sendo as produtividades de 2015 de 24 toneladas por hectare, 24 toneladas a produtividade média no Brasil, e de 23 a 28 toneladas por hectare no Nordeste, sendo na região de São Paulo uma produtividade maior, de 31 toneladas. E a comercialização, ela, indubitavelmente, de acordo com o Agroanual, ele dá um valor de 12.206 toneladas, sendo que é muito pouco dessa parcela comercializada goiaba branca, né, com 1.106 toneladas, sendo a cultivar com H e mais plantada no estado de São Paulo. E uma das justificativas de se comercializar a goiaba branca em menor quantidade é a questão do apreço, né, a população não tem tanto desejo por goiaba branca, e a goiaba vermelha, e a questão do preço, né? O preço da goiaba vermelha é maior, R$ 4,20, e da goiaba branca R$ 3,22. Então, isso fomenta essa questão do desejo dos produtores de plantarem goiaba branca. E outro ponto importante sobre esse agronegócio é a questão da necessidade de comercialização rápida da goiaba, porque é um fruto extremamente perecível e, dependendo da condição de conservação, ela vai sofrer pelo ataque de muitos dos patógenos que a gente vai falar hoje, que vão ser responsáveis pela degradação e redução do tempo de prateleira da goiaba. Então, agora, eu coloquei aqui as listagens das doenças, algumas delas são consideradas, eu sou um pouco cético com relação a dizer que uma doença é mais ou menos importante, ou uma doença, talvez ela não, hoje, nesse estado de tempo, né, a gente sabe que o conceito de doenças, ele inclui, além do triângulo, ele inclui o homem, e ele inclui vetor, ele inclui o tempo como um outro elemento que vai influenciar nessa interação
e o ressurgimento ou um termo de emergência desse patógeno. Então, eu dou muita valorização para aquilo que, às vezes, as literaturas dizem como doenças secundárias, que, de repente, ela possa ter um protagonismo daqui em frente. Então, aqui eu coloquei, separo, sempre eu uso separação, quando eu pego, né, pensando na cabeça de vocês, estudantes de fitopatologia, que vão dar aulas sobre, né, doenças das culturas, eu sempre me organizo falando sobre doenças de cada grupo. Claro que, às vezes, eu coloco algumas doenças fúngicas, os sintomas são muito parecidos com com doenças bacterianas, então eu deixo, às vezes, próximo durante o meu diálogo, mas como um gatilho para mostrar as diferenças. Igual em banana, vocês vão ver, às vezes, os nomes das doenças, as questões dos sintomas, a questão do corte do pseudocaule, existem alguns gatilhos, né, do moco da bananeira, né, da Ralstonia, com o fusário. Então, que às vezes a gente precisa aproximar essas duas questões. E eu gosto muito de também aglutinar os parasitas obrigatórios, depois seguindo dos fungos que são pertencentes ou organismos que têm coisas em comum. Celomicetos, doenças causadas por celomicetos, doenças causadas para facilitar as pessoas, mais com uma questão didática de facilitar a compreensão. E goiaba, né, fruteira, sem dúvida alguma, que antracnose, né, Poletótrico e as várias espécies, a gente sempre vai encontrar artigos e publicações em que você não vai encontrar única e exclusivamente uma única espécie de coletótrico causando sintomas, esse afundamento do fruto, né? As doenças das plantas tropicais, elas são representadas por coletótrico, né? E além disso, um nome que poderia confundir, né? Que é chamado para a goiaba antracnose maculada, que tem a espécie Sphaceloma psidi. Lembrando desse Sphaceloma, a doença em citrus, ele é chamado de verrugose, né? Então, vocês já sabem mais ou menos o que vai esperar disso em goiaba causado por esse agente. E a sua forma perfeita é o Zinoi psidi. O cancro, né, Botryosphaera ductidia. Então, o que eu fiz desses termos? Eu tenho muita preocupação sobre a questão se esse é o nome válido ou não para essa doença da cultura. Então, todas as doenças que estão listadas lá no manual, eu chequei o nome válido delas, se houve ou não mudança e qual era o taxon válido para colocar, para compor essa tabela. E eu sempre tento puxar isso também para os alunos, até mesmo para reconhecer, né? Existem hoje um monte de bancos de dados que permitem você checar isso, né? E às vezes a gente vê algumas denominações até mesmo sobre eu preciso ensinar os meus alunos a fazerem recomendações de fungicidas, e aí você vê dentro do site do Agrofit algumas denominações de doenças, de pragas incorretas, ou então que não acompanham essas mudanças, né? Eu sei que isso é muito difícil, mas às vezes existem formas de você conseguir fazer essa melhoria desse acabamento, né? E se existe uma mudança, né, uma alteração, é importante que pessoas que cuidem, né, dessas alterações, que elas estejam atentas para isso. Eu vou mostrar no terceiro slide daqui para frente formas de você poder reconhecer. Mas aqui a terceira doença, a Botryosphaera ductidia, né, ferrugem Austropurcina, antiga Puccinia psidi. A gente vai encontrar muitas literaturas falando sobre Puccinia psidi, né, e conhecer as sinonímias de cada um desses agentes ajuda também até a gente encontrar literaturas para poder falar sobre isso, né? Você tem um projeto de extensão, você precisa falar sobre doenças da goiaba, doenças fúngicas, doenças bacterianas. Então, às vezes você encontra pouca ilustração, literatura, e aí você precisa recorrer às sinonímias, né? Se for uma alteração recente, geralmente você vai ter a fonte atrelada ao taxon recentemente modificado, né? Como Puccinia psidi, nesse caso. Mancha foliar de Philosticta guajava, Guinardia psidi, pinta preta, né? Tem uma Guinardia em citrus também, que a doença também é chamada de pinta preta. O podridão de raízes de Phytophthora, e de novo a questão de complexos de espécies, como coletótrico, para antracnose. As podridões de raízes, aqui eu estou colocando Phytophthora, eu vou mais além, né? Até mesmo para outras espécies de Fusarium, Macrofumina e todos os outros fungos de solo,
que também podem estar associadas a podridões de colo e podridões de raízes. Tomamento de mudas também, embora o manual ele coloque risoptônia, mas eu sempre abro o leque para olhar sobre tombamento, e a gente, conceitualmente, quando estuda esse grupo, né, esse tipo de doença, a gente vai encontrar vários agentes, não só risoptônia, como eu falei para vocês, fusário, macrofomina, pitium, fitóftora também podem causar tombamentos de mudas. E a bacteriose, bastante famosa, eu me lembro que quando eu fiz a disciplina de doenças em grandes culturas, a primeira vez que eu vi essa seca de ponteiros, né, ela é mais conhecida, a característica do seu sintoma, ela infecta mais ponteiros e muito pouco evoluir para baixeiros, né, fugindo um pouco do padrão, né, das doenças, que baixeiro tem microclima, tem umidade, tem molhamento, e você tem patógenos que vêm nesse circuito, né, de baixo para cima. Mas ele foge um pouquinho desse aspecto. Fruto, um alvo principal, vou mostrar para vocês, e a questão dos ponteiros. Ervínia psídia é uma bacteriose extremamente importante, né, aí perto de Brasília, perto de Formosa, produtores de goiaba, tem surtos disso. Eu me lembro do professor Carlos Vezuli, que estudava certos ponteiros de ervínia psídia. A mancha anular, né, aqui eu coloquei aqui uma espécie, ele também é dito, né, eu pesquisei, o Coffea ring spot virus também é uma denominação correta para essa espécie, mas aqui você tem como uma doença principal virose, né, da goiaba. Eu vou mostrar uma segunda, né, que eu achei na minha busca, que já foi relatada, seria uma único registro, né, que a gente tem, que eu estou apresentando, é claro, vocês podem até me corrigir se já verificarem outro tipo de agente. Esses são as listagens básicas que vocês vão encontrar em goiaba. E das nematoses, né, do nematóide, é claro que Meloidógena enterolobe recentemente ficou muito famoso pela sua descoberta, vou mostrar para vocês, mas além dessa espécie, tem uma série de outros nematóides que são considerados como umas doenças secundárias, ou então, né, de novo, aquela crítica que eu faço de chamar de doença secundária. Hoje, pode ser que ela não, epidemiologicamente falando, ela não cause um agravante, mas no futuro, basília, meloidógena incógnita, raça 2, dolicodoros, helicotilencos de Ístera, né? Macropostônia onoensis, peltamigratus, rotilencos. Eu não encontrei sintomas de doenças em goiaba, e aí eu coloquei algumas fotografias desses nematóides para tentar representar, né, porque mais com enfoque, com esse olhar que a disciplina tem, que é diagnosticar doenças em grandes culturas. E aí, daquilo que eu falei para vocês, eu tenho o Index Fungorum, né, que é ótimo para você achar o nome válido para fungo, e eu coloquei aqui, nos meus slides, tem esse QR Code, quem tiver com celular, quiser achar os artigos, as páginas, né, da onde eu tirei algumas fontes, eu coloquei esse QR Code, e aí vocês depois podem reassistir o vídeo, podem fazer download de todas as coisas que eu for apresentando para vocês. E nesse site, é um site muito bom, que ele serve para fungo, para bactéria, para vírus, para nematóide, e ele dá as questões, né, aqui eu coloquei um fungo vascular de goiaba, né, que também não é tão popular aqui no Brasil, mas que causa murcha, né, seca de goiaba, e aí eu fui ver se esse nome era um nome corrente, um nome válido. E aí, nesse site é o site que eu recomendo que vocês, para checar essas denominações que vocês vão encontrar dos patógenos, tá? Então, do NCBA. Então, começando, né, a traquinose, não somente em frutos, vocês vão encontrar alguns padrões de queima, às vezes folhas mais jovens, as várias espécies de coletótrica afetando também brotações, né, associadas com outros patógenos, né? Então, a diagnose que seria feita aqui, ou das duas, uma colocar em câmara úmida e observar se aparecem sinais do fungo, ou isolar esses fragmentos entre essa parte doente e sadia no meio, para verificar e detectar a questão da presença de coletótrico em goiaba.
E é claro que quando a gente fala de uma fruteira considerada tropical, como goiaba, vocês vão encontrar as lesões deprimidas sempre em frutos, que é uma característica de antracnose. E nesse material vocês podem encontrar mucilagem, massas de esporos, mucilagem de coloração salmão ou alaranjada, que é típica de coletótrico, né? Algumas ficam, em algumas outras culturas, coletótrico atinge uma aparência mais escura, acinzentada, até mesmo a questão do micélio, mas na goiaba, banana também, vocês vão encontrar pulverulência, quando existe a emissão de sinais, pulverulência de coloração alaranjada. E aqui algumas das estruturas do agente. Então, se vocês estivessem coletando, né, no campo, coletassem um fruto como esse, se de imediato não encontrassem sinais, a questão de você deixar em câmara úmida, coletar isso, preparar lâminas antes e depois, tanto antes da câmara úmida ou depois, e aí vocês encontrariam estruturas, né, conídeo meroceptado, hialino, né, e sendo formado, né, formando uma estrutura, um tipo de frutificação acervular, e a questão da presença de gútulas, né, um conídeo desses, dependendo da espécie, né, você vai ver com bastante presença. E quando esse conídeo germina, né, uma característica de coletótrico, a forma que ajuda também, dentro da taxonomia clássica, você identificar coletótrico baseando em os apressórios, né, que ele forma sobre a superfície. Existem formas artificiais de você induzir a formação, induzir a germinação de coletótrico e verificar essa produção também de apressório, que ajuda a vocês, usando as literaturas para identificação ou, né, questões moleculares, né, para poder identificar as espécies. É claro que cefaleuros, né, que eu também coloquei aqui, ele entra dentro daqueles conceitos de fitopatologia, né, que todo parasita é patógeno, todo patógeno é parasita. Então, é uma alga que vai, né, ter o mesmo efeito da fumagina, né, quando vocês estudam lá em fitopatologia 1, fala a respeito disso. Então, a obstrução dessa questão da radiação sobre a folha, ela vai ter um efeito indireto, né, de um organismo que conceitualmente não penetraria na planta, não tem uma relação parasitária, mas que vocês vão encontrar em goiaba e várias outras espécies, manchas, né, mancha alga verde ou mancha de alga de cefaleuros, que é muito famosa em várias espécies, plantas perenes, a incidência desse organismo. E aqui, a antracnose maculada, né, que eu tinha falado para vocês, que seria, em outras palavras, a questão da verrugose. E aí tem a questão de você encontrar forma perfeita ou imperfeita, esfaceloma, forma imperfeita da antracnose maculada da goiaba. O cancro, né, que da goiaba também não encontrei um sintoma exclusivo de goiaba, mas ele tem, né, a forma imperfeita, o fusicoco é escuro, e aqui o Botriosfera do Tidia, então ele vai ter o aparecimento da fase sexuada geralmente em períodos de inverno, períodos mais hostis, né? Vocês vão encontrar a formação dessa fase, e ele, sobre a superfície da casca das árvores, ele vai formar esses ascomas, né? Sobre o tecido, e esse ascoma, né? Aqui nessa ilustração, no corte transversal, vocês vão encontrar vários, né, peritécios, né, pseudotécio, né, uma denominação, me corrija se eu estiver errado, e aqui as aspas, né, e aqui a ideia dos ascósporos desse cancro que pode acometer a planta de goiaba. O ápice dos ascos, né, mostrando a questão da liberação dos ascósporos, né, que é a mesma ilustração, aqui contraste de fase, microscopia de contraste de fase, e aqui contraste interferencial, né? E aqui os asfósporos, o formato, a questão de serem meroceptados e alinos desse patógeno, né, da goiaba. E aí mais informações, até mesmo a fonte de onde eu tirei essa foto, está aqui nesse QR Code. A podridão, né, eu coloquei aqui de Lasiodiplodia, né, as podridões de frutos de goiaba, na verdade, ela tem não somente Lasiodiplodia, né, teobromia, mas vocês têm como vários agentes que podem provocar podridões, que às vezes
esse marcador, não existe um padrão para poder definir quem é o fusicoco com o fomópsis no campo, vamos imaginar assim. Então, a única questão é trazer material, preparar a lâmina, fazer isolamento, processar esse material, empregar métodos de diagnose para você definir se essa podridão é de Lasodiplodia, ou até mesmo pode ser que você tenha uma infecção mista de mais de um agente que causa podridão de fruto de goiaba. Então, vocês vão ter fusicoco, vocês vão ter fomopsis, dotiorella, Lasodiplodia, foma, foram alguns outros agentes que eu encontrei fora o que estava sendo descrito no manual. Então, de novo, né, agora aqui um sintoma mais específico, honestamente, eu não sei dizer para vocês, talvez fomopsis aqui, vocês estão vendo uma mucilagem sendo produzida, talvez seja por massa de esporos, né, alfa e beta conídeo sendo produzidos aqui, mas aí ele tem aqui um sentido de avanço, né, basal, né, indo da base para o pedúnculo, mas não sei exatamente ao certo esses marcadores de campo para poder reconhecer, que às vezes, para doenças que são muito comuns, eles são muito válidos. As doenças que às vezes elas não têm uma frequência muito, no campo, né, muito comum, talvez isso necessite de um cuidado mais especial de analisar com métodos de diagnóstico. Então, podridão de frutos, esse aqui é um sintoma de fomopsis, né? O anterior eu mostrei de Lasodiplodia, né? A qualidade da imagem está ruim, mas é o que eu consegui. E outros agentes que podem causar podridões. E aqui um outro exemplo, também, né, de Pestalotiopsis psidi, né? Não é considerado, não é citado no manual e tal, mas aqui também pode afetar a planta de goiaba. Pestalotiopsis também causa mancha foliar em algumas espécies de plantas, mas também não consigo ver algo que seja, que defina, né, Pestalotiopsis como agente causal de podridão. Então, um sintoma, né, esférico, geral, e que não se distingue dos outros agentes causadores de podridão. Lasodiplodia, talvez essa questão da presença de sinais, né, agora, né, nesse aqui eu não tenho muitos sinais muito visíveis, a não ser essa mucilagem sendo produzida aqui, né, mas esses sinais de Lasodiplodia, geralmente essa pulverulência, a presença desses pequeninos distribuídos pelo fruto, inicialmente um sintoma de podridão, avançando para uma mumificação desse fruto, talvez indique, né, tem umas pontuações brancas aqui, que é justamente essa exudação desses esporos que são produzidos, que são emitidos pelo corpo de frutificação, tá? Então, essa questão do sinal, talvez isso, se o sintoma produz o sinal, fique mais fácil para vocês identificarem quem é o agente causal da doença. E aqui, né, a gente passou por vários anos, então, chamando, né, a ferrugem das mirtáceas, e vocês vão ter, no início eu falei para vocês vários exemplos de mirtácea, e esse parasita obrigatório, né, esse biotrófico, é muito importante para várias hospedeiras da família, e para a goiaba também, ele vai ter sintomas de folhas, pecíolos, ramos, e no fruto, esses sintomas que estão sendo mostrados aqui, né? Então, essa doença ela é muito favorecida pelas altas umidades relativas e as condições de ambiente que tenham temperaturas moderadas. Normalmente, tem se associado que 90% da redução dos frutos, quando você não emprega nenhuma medida de controle, se você tem um pomar com goiaba e não emprega nenhuma medida, você pode perder até 90%, isso relatado em literatura. Os sintomas, vocês estão vendo, né, essa alta pulverulência representada pela produção, né, de soros, de pústulas da fase uredineal, da fase insexuada, e que isso avança para uma mumificação dos frutos. Em algumas situações, você pode ter a questão dessas fissuras, né, decorrência dessa podridão, desidratação, e se tem uma fissura, ela serve de uma porta de entrada que vai fazer, nessa foto aqui, há também uma associação de Puccini psidi com coletótropo em risópolis, que pode entrar
e, junto com essa lesão, você tem uma infecção mista, né? São consideradas espécies altamente suscetíveis, cultivares altamente suscetíveis, cultivar ouro, pirassununga vermelha, e a questão de uma estratégia de controle, né, a fonte de inóculo são as outras mitáceas, e erradicar isso, ou deixar ela fora, ou até mesmo medidas de coleta de folhas, né, doentes, e materiais com a incidência do patógeno, vai fazer com que você reduza essa quantidade de inóculo inicial com o tempo. Uma vez eu vi uma literatura que eu achei muito interessante, a questão que o autor estava falando que aplicações de fungicidas, normalmente em plantas perenes, ela fica dentro do calendário de produção. E aí o autor estava mostrando que se você aplicasse fora, nos períodos de entre safra, isso do ponto de vista temporal, porque se você ignora o resíduo cultural e esse resíduo como a sua fonte de inóculo, isso epidemiologicamente, anualmente, né, acho que tem a ver com o conceito de epidemia tardiva, vai fazer com que a doença ela se amplie em plantas perenes se você somente focalizar medidas de controle no período de safra. E aí eu faço para goiaba, que é uma cultura perene, para todas as outras, né, um estado de atenção não somente para os períodos de safra, mas também para os períodos de entre safra, pensando nas questões de minimização dos danos do patógeno a longo prazo, né? Então, você vai ter menor quantidade de inóculo sendo reproduzida, multiplicada, e que ele vai sobreviver dentro, né, dessas outras plantas, dessas outras mitáceas, ou nos resíduos mortos, né? É a fase telial que eu estou me referindo. São consideradas, para a indústria, né, existem duas cultivares que são tolerantes à ferrugem das mitáceas, que é paluma e rica, e são consideradas moderadamente resistentes, que seria o riversário vermelho, a cultivar riversário vermelha e guanabara. Outras medidas de manejo, né, dessa ferrugem envolvem maior espaçamento, a questão de aeração, a questão da poda, né, de aeração para evitar com que crie um microclima, e que essa poda também não seja feita nos períodos que são favoráveis à doença. Você vai criar, né, uma situação de estresse na planta e que isso possa favorecer não somente para essa questão de poda em período desfavorável, não somente para a osteoporosia, mas para outros patógenos que a gente tem aí, que a gente está comentando, que eu listei lá no início e que vão afetar a cultura da goiaba. Então, outras questões que vocês vão sempre ver repetidos para plantas perenes, os cuidados com adubação nitrogenada, porque isso vai fazer com que favoreça a infecção desses patógenos de parte aérea. E, normalmente, recomenda-se, quando os frutos têm um tamanho de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, a aplicação de fungicidas cúpricos, e, além disso, quando você tem uma situação muito, né, porque os fungicidas sítio-específicos são um pouco mais caros, quando você tem uma alta agressividade do patógeno, um dano, uma severidade muito grande na lavoura, recomenda-se aplicações de triazóides, toberulinas, né? Nesses, justamente, é uma recomendação para esses momentos críticos que a ferrugem ataca a sua goiaba. Ainda sobre podridões, né? Falei do parasita obrigatório, fora da ordem, mas a mancha foliar é o podridão de frutos de Philosticta guajava, então esse patógeno afeta tanto frutos quanto folhas. Ainda, né, chamada, né, Philosticta piscidícola agora, ou Guinardia piscide, e aí eu coloquei aqui uma foto de Guinardia, né, que também é chamada de pinta preta, uma doença em goiaba, importante. E essa, por exemplo, é uma doença que eu não tinha tentado de que seria importante para a cultura da goiaba, né, assim, em fruto como esse sintoma que a gente vê. A gente vê fitóftora muito importante em citros, fitóftora muito importante em seringueira, né, pensando em plantas perenes. Quando a gente pensa em hortaliças, eu trabalhei com fitóftora de hortaliças, tinha lá uma das questões de manejo, era evitar que o fruto encostasse. E aí uma das estratégias de manejo de fitóftora para goiaba é justamente fazer uma poda adequada para evitar com que os ramos encostem no chão e que não
não favoreça esse processo desse contato do inóculo, essa disseminação e infecção de fitóftora, né, que a fonte de inóculo está no solo, sobre frutos. Me lembrou muito a questão do que é dito sobre o mulching, sobre a questão de encostar frutos de cucurbitáceas, né, abóboras, e serem infectadas por Phytophthora capsicea. Então, nesse primeiro caso aqui, é um estágio, não, frutos de coloração marrom acinzentada, e que normalmente Phytophthora, vocês vão observar nessa foto, não está sendo possível ver, mas a questão de ser um sintoma encharcado, né, de certo modo, uma nasaca, que é típica de bactérias, né, obviamente. Então, aqui, as principais espécies, eu coloquei aqui, que eu achei de um autor, Phytophthora parasítica, Phytophthora nicotiana, variedade parasítica, seriam mais associadas à goiabeira, e ela inicia, normalmente, nessa questão, a dinâmica é na base do fruto, ascendendo em direção ao pedicelo, e à medida que ela ataca o pedicelo, a Phytophthora, e o fruto cai. Né? Muitas podridões, que até eu falei agora há pouco, e tanto podridões de raízes quanto podridões de frutos, aqui eu não consegui uma foto de podridão de raiz de Phytophthora em goiaba, vocês vão ter a questão, nesse caso aqui de fruto, inicialmente uma podridão, e depois a desidratação desse fruto. A perda da água vai fazer com que produza o sintoma de mumificação, né? E aí vocês pode ser que isso aconteça. Normalmente o manejo de Phytophthora em goiaba, você evitar, né, o plantio dessas regiões de goiaba em regiões com elevada umidade. Phytophthora é muito favorecido por questões de umidade. Os galhos que encostarem no solo, evitar com que isso aconteça com relação à poda, e aí você pode fazer aplicações com 0,2% de Zineb, faltou um B ali, e fungicidas cúpricos também, né? É claro que é uma Phytophthora, metalaxil talvez, considerando uma questão muito agravante, e é claro, se esses produtos, né, estiverem registrados para a cultura, recomenda-se, né, o uso para tentar controlar esse patógeno. Tá? Então, cúpricos e Zineb 0,2% seria recomendado para tentar minimizar esse patógeno. Essa aqui também é uma doença que eu não conhecia, né, de goiaba, esse sintoma de murcha, murcha vascular, nalantamalapside, né, a publicação eu coloquei aqui para vocês, da onde eu tirei. Então, ela me lembrou muito dos efeitos dos patógenos vasculares, né, quando falo patógeno vascular, na minha cabeça, vem verticílio, né, questão de fungo, vem, né, procariotos, né, vem no milho, né, a questão dos enfesamentos, patógeno vascular, para pensar de fusário, né, que está na banana e várias outras culturas, feijão, né, secas e murchas. Então, aqui, uma epidemiologia muito próxima, né, de nalantamalapside, né, eu não consegui, que provoca murcha vascular da goiaba. Mas uma podridão, um sintoma da Otiorella dominicana, né, uma podridão parda, né, ostiolar, em frutos maduros. E a queima dos ponteiros, né, que a gente já tinha conversado anteriormente, uma doença, né, muito importante para a cultura da goiaba, ela é considerada uma das doenças chaves, né? Essa doença ela foi descoberta em 1982 no estado de São Paulo, e é uma bactéria que ela é muito favorecida por questões de umidade e temperatura elevada. Então, ela é considerada no Brasil a doença mais importante para a cultura, e ela tem uma das características da sintomatologia, né? Então, vejam bem, meu modus operandi de pensar aqui, dessa minha fala, né, na disciplina, né, tentando falar dentro da disciplina de diagnose, é tentar pegar alguns marcadores. Então, por exemplo, eu vi essa questão do avermelhamento, né, do limbo, é um marcador que pode ajudar você nessa coxa de retalhos, de vestígios no campo, para você poder reconhecer qual é o problema, né, que você está encontrando. E aqui essa fotografia mostra justamente isso. Além disso, vocês vão encontrar queimas de brotos, né, brotos jovens, e os frutos, à medida que vai passar o tempo, eles se tornarão mumificados, né? É a evolução. A perda d'água da podridão é a produção de um fruto
umificada. E a penetração através de insetos, injúrias, tratos culturais, tudo isso pode ampliar e favorecer a incidência de ervínia, né, essa correlação, né, com pragas. Aquilo que eu tinha falado no início, que no campo você não vai ter plantas como uma redoma em que vai ocorrer somente um agente. E aí como você vai proceder dessas interações com insetos, as questões de injúrias dos tratos culturais, a desbrota, ou a própria poda, né? Isso vai favorecer, né? Bacterioses, elas são muito favorecidas por porta de entradas, né? E esses tratos culturais necessitam de um estado de atenção, de um cuidado, a questão da limpeza com hipoclorito de sódio, dos instrumentos de poda a cada planta, para não disseminar essas doenças. Então, às vezes, imagina do ponto de vista de um procedimento operacional que não está introduzido dentro do sistema de produção como algo difícil. Mas muitos desses sistemas, em algumas culturas, eles foram introduzidos e se tornou uma rotina e algo que faz parte e que isso faz com que reduzam, né, reduzam as perdas provocadas pelo patógeno na produtividade, que na verdade é esse o estado, a questão da atividade, né, dos profissionais que vão trabalhar com relação a esse dano. Tá? Ainda sobre a ervínia, você dá aqui o exemplo de 2 fotografias de sintomas, né, nos brotos, né? Um sintoma, além disso, dessa queima, também existe um outro tipo de sintoma de bronzeamento, né, e escurecimento dos tecidos da planta. A doença ela não vai progredir para os ramos mais velhos, isso é uma ideia em geral, e ela também, a doença não se desprende, né, como eu tinha falado para vocês, da história das podridões de frutos, que às vezes o fruto se desprende, né? Então, a ervínia, normalmente o ramo fica na planta. Então, retirá-los, né, como uma estratégia de manejo é um ponto interessante. Então, cuidados que você tem que ter com relação à água de irrigação, evitar a aspersão, a irrigação por aspersão, porque, obviamente, você vai criar uma condição de microclima para a bactéria é muito favorecida por questões de água livre, né? Você geralmente tem como estratégia de manejo de bacterioses, você também tem um olhar atento para a quantidade de água sendo colocada de uma maneira, no sistema radicular, de uma maneira mais direcionada, tá? A poda, né, geralmente em períodos que não tem orvalho, então a questão da época de poda é extremamente importante. Desinfestação de ferramentas, que eu já tinha falado, com hipoclorito a 1%, e vocês podem também utilizar para tratar, né, as doenças bacterianas. Você sempre vê uma repetição dessa mesma ideia, né, de aplicação de fungicidas públicos, embora todo o dilema da questão de resistência da bactéria, né, aplicação. Mas é uma recomendação. Adubação nitrogenada equilibrada, né, de acordo com análise de solo, e usar também, olha que interessante isso, quebra-ventos, que vai evitar com que haja ferimento. Não tem ferimento, não tem porta de entrada, vai reduzir essa questão de infecção, do processo de infecção dentro do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. A disseminação a longa distância, geralmente ela vem desse aspecto de você comprar uma muda de má qualidade. E aí, normalmente, você usa enxertias, onde o material que você tem um ferimento, né? O material que você usou para fazer enxertia da goiabeira, ele está infectado, e aí você introduz em áreas que não tinham a presença de ervínia. Tá? O controle de material, então, o material, muito cuidado com as mudas que você tem, e também as questões dos cuidados, se é uma região produtora de goiaba, em que existem vários talhões na sua propriedade, vários talhões em propriedades vizinhas, a questão da atenção, né, do manejo das doenças que ocorrem, dos problemas que ocorrem dentro e dos problemas que ocorrem fora, né? Os proprietários, os produtores de goiaba vizinhos à sua propriedade também precisam falar numa mesma linguagem, né? Então, a questão da questão política para você conseguir manejar essa doença na goiaba. Não consegui sintoma em goiaba de vírus, mas aqui eu coloquei, né, o Brevipalpus, né, que é o agente vetor do Coffea Ring Spot Virus,
né, que é um dicornavírus, e ele também ele pode ser chamado também como qualquer ring spot vírus, vários. E aí eu não tinha colocado lá no início, e o mosaico amarelo das folhas, ele foi, né, o Junqueira, da Embrapa Planaltina, né, e aí ele relatou a questão de um caulimovírus, né, capítulo de livro de 2001, o mosaico amarelo das folhas seria uma segunda virose que afeta a cultura da goiaba. E meloidose, né, aqui eu coloquei, né, um autor apontou esse sintoma de galha em raízes e aí a publicação está aqui, quem quiser checar. Meloidose incógnita, raça 2, em goiaba, né, então uma galha bastante corticoide, né, com tecido bastante enrijecido, né, dada a circunstância de uma cultura ser uma cultura perene. E aqui uma planta, uma outra meloidoginose, né, um outro nematóide de galha, que é o Meloidogene enterobe, né, que é igual ao Meloidogene maiabensis. Então, normalmente ele tem esse sintoma de arrochamento de folhas, né, na goiaba. É claro que outros sintomas, inclusive abióticos, podem provocar também isso. Isso é uma das pautas para identificação. Aqui uma raiz, não está muito bom de visualizar uma raiz com a presença de galhas e a desfolha provocada por esse tipo de nematóide. A cultivar de goiaba, BRS, guaraça, né, quando utiliza raiz de araçazeiro e copa de goiaba comum, normalmente vocês vão encontrar uma relação de resistência. Paluma e Pedro Sato também seriam cultivares com resistência à Meloidogene enterolobe, né, Meloidogene maiabensis. Aqui, só para vocês observarem a evolução da doença, do declínio da goiabeira por ação de Meloidogene enterolobe, né? Então, aqui a questão da desfolha, amadurecimento, né? É o declínio que vocês vão ver nos campos com a presença desse nematóide. Provavelmente alguns professores podem contribuir muito mais sobre isso e terem experiências, né? Trabalham com nematóides, terem experiências maiores e já terem verificado, inclusive, no DF, né? Aqui ainda um detalhe das raízes com a presença de galhas, né, e os danos provocados em goiaba. Né. E aí, finalizando, né, toda a minha apresentação, né, eu usei 1 hora, pensei que fossem 2 horas, mas aí eu não consegui sintomas em goiaba, mas basília, né, um nematóide, e aqui as características morfológicas do esôfago, da região lábio, da cauda, enfim, que seriam importantes, né, tanto no solo, de extração de solo, tanto numa dissecação de raízes, ou então trituração das raízes, extração, para você poder reconhecer. Então, a questão dos elementos de informação da morfologia de nematóides para a identificação de gêneros, que vocês estudam na disciplina de nematologia, quer seja por extração, dissecação de raiz, quer seja por análise, né, da planta, emprego de método diagnóstico, você vai extrair esse nematóide e vai olhar no microscópio os elementos morfológicos, assim como você tem pautado para muitas doenças fúngicas, que o elemento morfológico é a base para você identificar, né, como método diagnóstico. Dolichodoros é um outro gênero, né, e várias espécies podem afetar a cultura da goiabeira, e são consideradas como doenças secundárias, né, enfim. Aqui, helicotilênculo de Istari, né, as características morfológicas que defende. Eu me lembro que quando fiz a disciplina, helicotilênculo acho que foi o primeiro nematóide que eu vi e que consegui associar os aspectos morfológicos que o professor falava para o nematóide, né? O nematóide sem dimorfismo sexual aqui, nesse caso, né? Aqui, um nematóide com anelação bastante forte, né? Que é o Macropostomia oense, né? Geralmente os nematóides com essa anelação da cutícula pertencem, né, a esse grupo da Criconematidae. E aqui alguns elementos morfológicos para identificação importantes desse gênero também, né? Se fosse falar dos nematóides mais importantes, eu falei no início, na Meloidogene enterolobe, e esses outros são considerados, né, presentes para a cultura da goiaba, mas que não afetam de uma maneira severa a cultura. Aqui, Pelta migratus, também considerado um nematóide importante para a cultura da goiaba, que
né, sem dimorfismo sexual, característica do macho e da fêmea, e, enfim. E o Rhodiolenchus agora um grupo muito importante em banana, né? Aqui algumas das características em fêmeas, imaturas e maduras, que tem o dimorfismo sexual e que a fêmea tem uma grande importância epidemiologicamente e que já foi relatado como sendo importante para a cultura da goiaba, tá? Nematóide cavernícola, né? Rhodiolenchus reniforme. O corpo, né? Reparem no corpo desse nematóide a questão formato de rim, né? Como a gente vê para os nematóides que têm dimorfismo sexual, o formato ajuda vocês a fêmea, né? Do corpo da fêmea é uma das características morfológicas importantes para vocês direcionarem o gênero do nematóide. Aqui, Chifnema, né? E algumas características, né? Que também, né? Chifnema vulgare e outras espécies. Eu coloquei aqui uma outra espécie não tinha encontrado do vulgare. O vulgare, na verdade, está aqui, né? Essa ilustração. E aqui o de brevicóide. E aí, esses elementos morfológicos que são importantes para a identificação desses nematóides, os surtos desses nematóides nos pomares de goiabeira. Bom, o que eu tinha para apresentar sobre goiaba era isso, tá? Quando eu fui analisar goiaba, comparativamente goiaba e banana, eu fiquei... Quando você vê algumas culturas que você tem uma grande área cultivada, muito presente na agricultura, você percebe uma grande frequência dos parasitas obrigatórios, né? Você tem sempre uma listagem de míldio, ídio, ferrugem e carvão para algumas culturas. E aí isso me fez pensar porque um parasita obrigatório ele tem a ver com esse nível de especialização. Se você tem uma cultura grandemente espalhada, distribuída espacialmente, cultivada, utilizada pelo agronegócio, me parece que isso funciona como um gatilho para o surgimento de algumas, para essa especialização desses grupos de patógenos. Como a gente vê na soja, você vai ver representantes, né, milho, você vai ver milho, de ferrugem e carvão, e aqui em goiaba e banana, você vê muito pouco a presença desses patógenos. Me faz pensar, isso é uma divagação minha, tá? Mas me faz pensar sobre essa questão dessa frequência de cultivo e o quanto que ela explica, né, não somente as questões de domesticação, de melhoramento da planta, mas o quanto que ela espacialmente é utilizada e o quanto que ela vai ficar sendo perecível ao ataque desses grupos de patógenos, né, de níveis de interações diferentes. Beleza, Rita? Eu tenho... Aí eu gostaria de fazer Como é que a gente faz agora, Rita? Fica à vontade, como você achar melhor. Se você quiser abrir para algumas perguntas, fica à vontade. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer pergunta e, ao mesmo tempo, tá essas questões aqui. Tá? Quem quiser responder, tá aí. E fazer uma brincadeira, coloque o nome de vocês. Tal. E aí vocês podem me perguntar. E aí a gente começa a falar sobre doenças da banana. Doenças da banana tem mais que goiaba. Obrigado, Sheila. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Eu sou super tranquilo, não sou um bicho de 7 cabeças. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que não sei. E vou pesquisar, né? Ivan, Sheila, vou procurar Amanda, Débora eu conheço, Débora, do Instagram pessoal. Juliana, né? Ivaí, pode perguntar, Ivaí. Isaías, Jorge. Professor, eu tenho uma pergunta. Fala. Quanto à música das frutas na goiaba, quando eu fazia o curso técnico agropecuário, o professor ele instruía a gente no controle de colocar tipo aqueles saquinhos de lanche e pregar com um grampeador. Só que numa produção comercial, assim, como é que é feito esse controle assim?
é somente com produto químico? Não, você tem, para insetos, você tem iscas, né, que são utilizadas, tem produtores comerciais que usam sacos também para proteção, não só de goiaba, mas para outras culturas, para tentar fazer uma barreira física, né? A questão da implementação da medida e dela dar muito trabalho ou não, ela tem a ver do quanto do retorno econômico. Se você não tiver uma outra alternativa além do químico, né? O químico, de certo modo, um dia você faz uma pulverização, né? E tenta ver a questão do seu residual, tentando proteger o fruto. A questão é se a implementação dessa medida de controle, ela vai, com a sua produtividade, ou o acréscimo de produtividade para tentar conter uma praga, uma doença, quanto que isso vai ser pago, vai ser remunerado. Então, o tempo que você vai gastar, ou então a frente de trabalho que você vai ter, de repente, para fazer, sacar frutos ou coisas do tipo, tem que ser considerado dentro da planilha de custos, e se dentro dessa planilha de custos o rendimento que a cultura vai produzir, vai pagar isso. Essa é a grande questão. Se você tem uma propriedade que paga, é uma coisa. Existem propriedades que isso não vai pagar, porque a produção dela é pequena, a área plantada é pequena, a cultivar que você usa não é tão produtiva. Então, são uma série de questões mais de ordem, me parece, econômica e questões de o quão o responsável técnico vai querer implementar esse procedimento operacional. A gente explica para vocês quais são as melhores formas para você poder conter algumas dessas doenças, mas a questão do processo de decisão tem a ver com uma série de outros aspectos, muito além do que é certo, né? O certo é você, às vezes, produzir e minimizar mitigar esse impacto dessas pragas, dessas doenças. Eu sempre faço muito um convite sobre esse processo de inovação e criação de medidas, e que essas medidas casem com a produtividade, com o rendimento. Às vezes você produz muito, mas naquele momento que você tem, né, uma fruta muito perecível como a goiaba, o preço não está satisfatório, e aí todos os custos, como é que fica? Tudo você teve que pagar, né? Não é nada de graça. Tanto os insumos, o adubo, a questão da pulverização, a mão de obra para fazer os tratos culturais com a goiaba. Então, tudo isso tem que ser colocado de uma maneira, uma planilha, olhando com uma ótica comercial, né? Como um negócio, né? Como a própria palavra diz, agronegócio, né? Agronegócio de goiaba. É a minha opinião. Entendi, professor. Obrigada. Obrigado, Jorge. E aí, não deu tempo de fazer de banana, eu só fiz esse negócio de goiaba, tem umas questões meio bobinhas, tá? Vocês que já são quase fitopatologistas, não ignorem aí, tá? Não briguem comigo. E professor, opa, desculpa interromper o senhor. Pode falar. Primeiramente, boa tarde, parabéns pela apresentação, muito interessante, viu? Bem didática, aprendi muito. Professor, só uma dúvida, na hora que o senhor estava falando sobre a questão daquele calendário de aplicação, acabou cortando um pouco o áudio que o senhor falando sobre a redução da quantidade de inóculo no período de entre safra. O senhor poderia comentar um pouquinho rapidinho, por favor? Normalmente, em culturas perenes, os manejos são feitos nos períodos de safra. Era um artigo que falava sobre o conceito de epidemias tardívaras e era em cima da situação do pêssego, que é uma fruteira temperada. E aí ele ressaltava a questão da importância de você utilizar medidas de controle. Nesse caso, era a questão do controle químico. E também com o cuidado de pulverização de brotos nos períodos de entre safra, para você reduzir esse inóculo, ter um planejamento para fazer com que... O que acontece? Se você ignora os períodos de entre safra como estratégia de manejo, você vai ter sempre uma adição de 1 grau a mais da incidência de uma determinada doença. E isso pensando na estratégia de manejo de controle químico. Ou outras estratégias de manejo que
possam excluir ou sejam mais baratas que o controle químico. Aí é uma questão de decisão, uma questão de planilha, de custos e implementar em um olhar com cuidado para períodos de entre-safra também, porque isso, a longo prazo, né, para plantas perenes, vai ter um reflexo de redução do dano. E se reduz isso, né, é que às vezes a gente não consegue enxergar como produtor a longo prazo o efeito em dinheiro, né, porque é isso, número de quilos por hectare e o quanto desse quilos convertido em dinheiro vai fornecer para você poder reduzir os danos desse patógeno. Então, eu poderia pensar, excluindo a questão de medidas de controle químico, o cuidado adequado com a poda da goiabeira, retirada de frutos doentes, retirada de plantas, ramos, né, doentes nesses períodos de entre-safra, ou aplicações de cúpricos, né, dentro de um planejamento para você ver se isso dá ou não a resposta. Mas você precisa monitorar, que é um outro grande problema de um técnico, é esse monitoramento para ver se o que você está implementando de medida de controle está tendo algum reflexo em redução de severidade de doença e, consequentemente, aumentando a produção. Eu tenho uma certa fissura por isso, vocês me perdoem, mas eu acho que medida de controle ela tem que estar casada com produção. Embora, às vezes, em muitos experimentos de campo, você, às vezes, percebe que ele é muito... As estratégias de manejo são muito boas para controlar o patógeno, mas você não vê diferenças significativas da testemunha com os tratamentos no que diz respeito à produtividade, no que diz respeito a aspectos morfo-agronômicos, altura de planta, número de nós por planta, número de vagem por plantas, número de frutos por plantas. Então, eu acho que é importante essa questão prática de você sempre aproximar essa justificativa. O manejo é importante, é claro, não estou dizendo que não é importante, mas é importante você fazer essa conexão com essa realidade e verificar na ponta do lápis, né, que medidas você pode operacionalizar e verificar o efeito dessas medidas em algo que diz respeito à fitossanidade ou que diz respeito à produção, né? Tentar chegar mais próximo da produção para que essa medida seja paga. Não adianta implementar uma medida que não seja paga dentro desse contexto. Muito interessante, professor. Pela experiência que o senhor assim, tem acompanhado até mesmo os produtores, não só na cultura da goiaba, o senhor sabe alguma coisa com relação a essa implementação desse manejo? Eu digo assim, na prática, com eles, o senhor tem observado, se a não aplicação desse manejo na entre-safra é por uma questão de ignorância ou de desconhecimento também dessas questões fitopatológicas? Eu acho que é por uma questão imediatista, né? Então, eu acho que imediatista no melhor sentido